Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar sobre um sentimento que provavelmente todo mundo já sentiu, que é a frustração. E provavelmente todo mundo já sentiu e não é um dos sentimentos que a gente gosta de ter, né? A gente evita a todo custo, porque ninguém gosta de criar uma expectativa sobre alguma coisa e aí quando chega ali na hora daquela coisa acontecer, não é aquilo, né? É uma coisa menor, menos do que a gente pensava, né? Mas o nosso convidado de hoje veio aqui para quebrar justamente essa expectativa e explicar por que também é importante, né? Refletir sobre a frustração, e ela não é talvez uma coisa que seja bom a gente não ter nunca na vida. Enfim, eu também não sei muito bem por que é bom se frustrar, também vou aprender aqui com ele hoje. A gente vai falar com o psicólogo e psicanalista Ronaldo Coelho, que tem o canal Conversa Psi no YouTube, e lá ele já fala bastante, numa linguagem bastante fácil, né, sobre saúde mental, que é justamente o que a gente quer aqui, ainda mais para um tema que me parece difícil como esse, que é falar, não, é bom também se frustrar. Obrigado pela presença, Ronaldo. Muito obrigado, Luiz. Para mim é um prazer, uma satisfação estar podendo falar sobre uma coisa tão importante, né, que parece ser boba à primeira vista, mas que vai trazer aqui muita coisa para a gente pensar, né? Não necessariamente que a frustração é bom, mas que faz bem, né? Tá, vamos desenrolar. Vamos entender. Primeiro, Ronaldo, pra gente ficar na mesma página, apesar de eu acho que todo mundo, né, sabe o que é frustração, existe assim alguma definição ou alguma coisa que você possa dar pra gente saber do que a gente tá falando exatamente, né? Que sentimento é esse? Sim, a frustração é no que a gente conhece do senso comum mesmo, né? Você criou expectativas, você espera algo de uma pessoa ou de uma situação e não acontece. Isso deixa a gente bastante triste muitas vezes, né? Como eu estava dizendo, não é que é bom, é ruim, né? É um sentimento, sobretudo ruim. Eu costumo dizer que é um sentimento que vem como um peso que cai sobre a gente, que nos arrebata e que a gente precisa de musculatura para tirar de cima da gente, porque senão a gente não consegue sair, né? A gente se machuca de fato, a gente fica de uma forma que aquilo atrapalha realmente a nossa vida. Então, quando a gente fala desde uma criação de pais com filhos, né, é importante que os pais possam pensar na frustração como um exercício que os filhos precisam fazer do ponto de vista psíquico, né? Então, pais que nunca frustram os seus filhos, eles começam a deixar esse filho como se ele fosse atrofiado, né? Essa musculatura psíquica, ela vai ficando atrofiada, né? E a gente sabe que a vida frustra. A gente não vai ter sempre o que a gente quer, a gente não vai conseguir sempre o que a gente gostaria, né? Então a gente precisa ter essa musculatura fortalecida para não ser arrebatado vida dentro. Então, os pais podendo cuidar, né, de trazer um ambiente, né, que seja aproximado do que seria a vida lá fora, né, e podendo ajudar os seus filhos a cada vez ganhar mais musculatura, né, assim como num ambiente de academia mesmo, né, sem lesões, né, você vai aumentando a carga a cada tempo, né, isso vai ajudar muito essas crianças no futuro, quando elas tiverem que lidar sozinhas com a frustração delas. Eu acho que essa analogia da musculatura psíquica é muito boa, né? Eu já vi em alguns lugares e acho que ela já dá, só ela já dá um entendimento bom, assim, né? De como a gente deve lidar com a saúde mental, né? Porque acho que ela faz um paralelo que a gente não tem muito com a saúde física, né? A saúde física é mais palpável, essa questão da musculatura, né, psíquica dá um pouco, assim, aproxima um pouco do que a gente precisa fazer, né? E aí, Ronaldo, até usando um pouco essa analogia, né, qual é o problema de não criar essa musculatura, né, especificamente em relação à frustração, né? Isso. Então, ao mesmo tempo, né, tem essa dimensão, mas eu vou falar também das relações entre adultos também, casal, porque eu acho que é importante também, não só na relação pais e filhos, né, ou numa relação
educativa, né, com as crianças. O que acontece? Quando você não cria, porque tem muita gente que acha que amar é não frustrar, né? É não dar limites, né? É nunca dizer não, né? É dizer sempre sim, é sempre satisfazer, né? Proteger a todo custo, né? Para que a criança não fique triste, né, e mal com o não ou com a impossibilidade, né, daquilo que ela gostaria, ou numa relação mesmo conjugal. Né? Muitas pessoas acreditam que não podem ser frustradas, né? E se você cria uma criança, né, onde ela não tem as experiências de frustração, ao mesmo tempo vai sendo ensinado a ela que frustrar é errado, né? Que frustrar é não amar, né? E essa associação que vai se ganhando ao longo da vida pode ser muito nefasta, né? Pode abrir para relacionamentos abusivos, inclusive. Então, quando a gente fala de um relacionamento saudável, é um relacionamento onde os limites estão muito claros. Quais limites? O limite do que é uma boa relação e o que não é mais uma boa relação. Também, de novo, parece óbvio, mas muitas pessoas têm uma ideia de que amar é não ter limite. Amar é você poder pegar, abrir o celular do companheiro ou da companheira, ficar ligando insistentemente, sem limites nenhum, porque isso sim é amor. Só que isso, na verdade, cria um tipo de relação que é insustentável. Então, frustrar o outro neste aspecto, dizer, não, peraí, isso aqui não é um tipo de relação que eu topo, porque isso vai fazer mal para mim e para você. É cuidar da relação também. É cuidar para, no limite, quando você estabelece aquele limite, dizer o que é bom fica para dentro, a gente pode, beleza, e o que é ruim fica para fora. E a gente só pode fazer isso frustrando o outro mesmo. Então, às vezes, o outro quer exceder algumas regras de convivência que, se a gente permite de fato, acaba ficando ruim essa relação. Mas mais do que isso também, quando a gente frustra o outro, o momento onde a gente se coloca como sujeito também. Por quê? Nem sempre a gente pode imaginar tudo, né, que é o mais importante para o outro, quais são as angústias, quais são os anseios, né? Eu costumo dizer que por mais que uma pessoa ame a gente, ela vai nos machucar. Não por sadismo, mas porque ela não tem como saber tudo sobre a gente. Então, muitas vezes a gente está esperando algo de uma pessoa e ela não pode fazer por nós, né? E ela não pode porque senão ela também se descaracteriza como sujeito, ou o sujeito de desejo, né? Como alguém que... Então, a linha mestra, né, de base das relações é negociação e não atendimento irrestrito à expectativa ou desejo do outro. Então, frustrar é condição de uma relação de dois, né? Onde eu também tenho as minhas necessidades, os meus desejos e às vezes eu não vou poder atender os seus. E aí, se a gente vem de uma tradição histórica pessoal, né? Onde a gente sabe que frustrar não significa não amar, a gente entende a frustração como a possibilidade do outro também se colocar como um outro. E não como falta de... Não é um indivíduo que está ali amalgamado com você, né, e servindo unicamente a você, né? Isso, que está ali unicamente para te servir. Porque o perigo de criar-se, né, dessa forma, sem frustração, é a pessoa também imaginar que amar é servir. Então, uma pessoa me ama enquanto ela me serve, enquanto ela atende todas as minhas expectativas, e não enquanto a gente negocia, né, o que cada um quer e como que pode ser da melhor forma para todos aqui nessa relação. Ronaldo, como você falou no começo, né, não é que frustração é bom, né? De qualquer forma, ele é um sentimento ruim. Sendo assim,
como é que a gente lida com ele? É uma pergunta muito genérica e difícil, né? Vamos lá. E não espero que você dê um manual, um guia, nada assim. Uhum. Mas, assim, o que é esperado, assim, que pode se considerar uma forma saudável de se lidar com a frustração? Eu sempre falo do não, né? Desde aí voltando, né, a relação com as crianças, né? O não ele é importantíssimo quando a gente pega desde uma criança pequena, mas isso vida dentro, tá? O não é importantíssimo, mas é importante também dar outras possibilidades. Então, por exemplo, quando uma criança pequena vai mexer em algum lugar que ela não pode, os pais costumam falar, não pode. E às vezes até gritando ou às vezes de uma forma ríspida e que assusta. Quando a criança é menor ainda, ela não tem ainda a capacidade de entender o porquê que não pode, o que acontece. Então, ali começa a se criar uma ideia de que o não ele é desorganizador, né? Eu estou usando a frustração aqui como esse não, tá? Ele é desorganizador, porque a criança pequena ela não sabe o que pode ainda. Então os pais eles precisam fazer esse aparato, né? Que a criança não tem de oferecer quais são as outras possibilidades. Então, ó, não pode mexer aqui, mas aqui pode. Então, o não ele precisa vir acompanhado do que pode, né? Falo isso para uma criança pequena, mas isso também serve vida dentro para os adultos. Quando alguém está fazendo algo que não nos faz bem, né? É nós que temos que dizer que não nos faz bem. Às vezes a gente fica, não, mas aí a pessoa vai se magoar. Faz parte, né? Sim. Faz parte. E aí a gente vai dizer, olha, eu não gosto que você me trate assim. Mas, se você me tratar dessa outra forma, a gente pode continuar. Sempre dando uma outra possibilidade, porque, desse modo, o limite, né, esse não, essa frustração, não é o fim que desorganiza, né? E desorganiza muito mais as crianças por conta da capacidade de desenvolvimento que elas têm, né? Mas também adultos que não tiveram essa musculatura desenvolvida, eles também se desorganizam como crianças. No momento em que você fala, não, mas a gente pode por aqui, o limite, ele se torna a possibilidade de um monte de outras coisas que são boas. Essa era a minha outra pergunta, porque é muito além de se frustrar ser difícil, né? Frustrar alguém também né? Então, Sim. nesse caso, abrir essa possibilidade é um pouco, né, uma forma melhor de lidar com isso, em vez de simplesmente impedir alguma coisa, né? E tem uma ideia que muitas das vezes não é clara, não é consciente, de que amar é atender a todos os desejos. É se virar de forma a que o outro esteja sempre, sempre, sempre confortável. E esse sempre, sempre, sempre confortável impede que a relação seja confortável para os dois, em última instância. É uma inversão importante para se entender relação, porque a relação só pode ser boa se os limites estiverem claros, né, do que é uma boa relação e o que não é. Se tudo pode, não tem mais o que é bom fica para dentro, o que é ruim fica para fora. E aí as pessoas se perdem. E isso muita gente não tem noção. E, Ronaldo, quando alguém, digamos, não lida bem com a frustração, o que seria esse não lidar bem, né? Como que a pessoa se sente? Seria uma forma não tão saudável, de lidar com a frustração. Muitas pessoas entendem como o outro não me ama. É um movimento comum, né? A gente vê como uma coisa comum. Então, o outro não me ama, o outro não serve para ser meu amigo, não serve para ser meu companheiro ou minha companheira, meus pais me odeiam, né? Existe essa coisa de relacionar diretamente com o amor, o que é isso que tem que ser mais bem cuidado, né? Então, não é porque você está sendo frustrado que a pessoa não te ama. Isso é em si algo importantíssimo para desvincular o amor de atender às suas expectativas. Porque nesse contexto, o amor também se torna algo que me serve, como você mesmo disse, né? Só serve na minha vida as pessoas que me servem incondicionalmente. E isso é a base para o estabelecimento de relações abusivas, né? Porque, pegando até pelo termo, né, o que é o abuso? É um uso que excede aquilo que é bom, né? É um mau uso daquela relação.
Então, é algo que me faz mal, mas que de alguma forma eu permito, às vezes nem de forma consciente, tá? Não é que eu quero que me faça mal, não, mas eu permito que me faça mal para não deixar o outro magoado, né? E aí isso vai entrando numa bola de neve, onde a gente precisa falar, por exemplo, de relacionamentos abusivos, que não tem só um abusador. O próprio limite do que é bom e do que é ruim numa relação vai se apagando, né? Então, Uhum. num relacionamento pode ser que tenha uma pessoa que seja mais violenta que outra, né? Pode, claro, e que faça a outra de vítima nesse aspecto, sim. Mas quando a gente olha de perto, a gente vai vendo que esse limite da relação, ele foi sendo apagado gradativamente. Então, até o Uhum. limite físico do tipo, olha, não pode bater, não pode fazer isso, também já se perdeu. Foi uma construção ao longo de, né, muitas vezes muito tempo, né, com a participação das duas pessoas, né, ali. Sim. E, Ronaldo, agora tentando falar digamos, num contexto em que a frustração aconteça em algum tipo de relação que a pessoa tem menos controle, digamos, né? Nessa relação, nesse exemplo que você deu, a gente imagina que seja possível, haja um diálogo, né, num relacionamento amoroso, alguma coisa assim. Agora, por exemplo, frustrações da vida que acontecem muito assim, alguma coisa profissional, por exemplo, né? Que aí acho que a pessoa tem menos acesso a conversar, qualquer coisa assim. Ela esperava alguma coisa, tipo uma promoção, alguma coisa assim, um aumento de salário, não veio. Foi frustrante. E aí ela não tem muito assim, né? Essa relação, muitas vezes, na maioria das vezes não tem, né? Como conversar. Aí é uma coisa que ela vai lidar consigo mesma, né? O que você pode dizer num caso mais assim, mais neutro, digamos? Pois é justamente para essas frustrações que a gente tem que preparar as pessoas que a gente ama, né? Porque o mundo, ele é cruel. Sim. Então, quando a gente frustra com amor, a gente pode justamente ter esse acolhimento e dizer, não, não se trata de que eu não gosto de você. Ao passo que na vida a pessoa pode ser demitida do emprego, numa relação que não é de amor. Sim. Não é porque a outra pessoa gosta e ela quer que a relação... Não, mas porque ela não quer mais a outra mesmo lá. E aí entra a parte da musculatura, né, que eu estava dizendo. Uma pessoa que tem musculatura desenvolvida, psíquica, né, ela vai olhar para aquilo e falar: bom, eu não tenho esse emprego, mas quais são os meus recursos, quais são as outras possibilidades, sem precisar nem destruir o outro, né, e sem precisar destruir a si mesmo, ou sentir-se completamente destruída, né. Uhum. Então, quais são as outras possibilidades? Para onde eu vou, né? É o que as pessoas em algum momento chamam de resiliência, né? E resiliência é um termo que vem da física, assim como o estresse, né? A gente migrou para a psicologia esses dois termos, e os dois termos diz da capacidade do material, de deformação de um material. Então vamos pensar uma mola. A mola ela tem um índice de resiliência, que significa o quanto essa mola consegue abrir ou fechar, né? Independente, algumas é de abrir, outras são de fechar. Mas vamos pensar de abrir, Sim. quando você consegue esticar uma mola ao ponto que ela volta ao seu estado normal, e consegue voltar a fazer a mesma função. O índice de Uhum. estresse é o quanto que passou daquilo que a mola aguenta e ela deforma. Então, é um índice de deformidade, né? Então, quando a mola volta, ela já não consegue mais esticar como antes, né? Então, quando a gente pensa do Uhum. ponto de vista psíquico, né, a gente sempre pensa estresse como cansaço, mas não é só. O estresse ele tem a ver também com essa incapacidade de lidar com situações que são muito estressoras, nesse sentido do estressor. Então, é algo que eu não aguento a porrada, né? Sim. Chegou de uma forma que me arrebata, né? E é isso tudo que a gente está falando aqui desde lá do começo, né? Então, eu sou demitido de um emprego e aí acabou. Eu não consigo mais ver outras possibilidades, eu não consigo me reinventar, eu fico completamente perdido, eu fico achando que eu sou uma porcaria porque ninguém gosta de mim, não dá para confiar nos outros.
Isso também é uma coisa, né? Que Sim. pode acontecer. As E pessoas... seria mais ou menos a mola que não voltou mais ao seu estado normal, né? Ela passa a ter sentimentos que antes ela talvez pudesse não ter, né? Perdeu a confiança, esse tipo de coisa, né? Isso, né? De que não dá para confiar nas pessoas. Isso é um efeito nefasto, muito ruim, porque quando eu perco a capacidade de confiar no outro, eu perco a possibilidade de construir conexões intensas com o outro. Eu me fecho. É aquela coisa do é possível se blindar? Sim, é possível se blindar. Mas quando você se blinda, não é só as coisas ruins que você impede de chegar até você. As boas Sim. também. Você começa a se isolar do mundo. E aí, o que faz sentido para a nossa vida são as conexões intensas, as boas conexões que a gente tem. Quando a gente se isola disso, quando a gente se blinda disso, a nossa vida começa a ficar vazia. E quando a nossa vida começa a ficar vazia, ela começa a perder o sentido. Ronaldo, quanto lidar com a frustração começa antes dela acontecer, né? Eu acho que a frustração é muito ligado às expectativas, né? E a gente vê um monte de meme, né? Muita piada com, tipo, não crie expectativa para não se frustrar, né? Isso. Mas aí também me dá, agora que você falou, começou a me dar essa impressão. Esse não criar expectativa é um pouco esse não confiar nas pessoas, justamente. Aí você bloqueia tudo, né? Você vai passando a virar uma mebinha, assim. Nada acontece com você, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O momento anterior à frustração, né? Perfeito, Luiz, perfeito. Primeiro que tem um equívoco, né, conceitual em relação à expectativa, né? Não crie expectativa. Bom, isso já é uma expectativa, né? Porque é isso, em última instância, não tem como não criar expectativa. Porque expectativa é o que você espera. Se você não espera nada, isso é o que você espera. Sim, Né? sim. Então, como eu estava dizendo, se você não espera nada nunca de ninguém, você começa a construir uma vida extremamente solitária, né? É uma vida Vazia, né? vazia, áspera, árida. Existem pessoas assim, inclusive, né? Que não estabelecem laços de amizade. Então, essa pessoa, ela é sozinha no mundo. E ser sozinho no mundo é muito cruel com a gente mesmo, né? Tinha um amigo que dizia, não importa, as pessoas vão te trair. Pode até ser que elas traiam, que é diferente de frustração. É diferente quando alguém te frustra ou quando alguém te trai, né? Então, inclusive, tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre fidelidade e lealdade. A gente usa a traição tanto para infidelidade quanto para deslealdade, que são coisas distintas também. Porque a infidelidade tem a ver com um contrato de exclusividade que foi quebrado. E a deslealdade tem a ver com aquela outra traição que é de uma amizade, que é do puxar o tapete, que é o de destruir você por um outro caminho, né? Então e aí as coisas se confundem, né? Então a pessoa foi infiel, mas ela não foi desleal, né? Pode acontecer, né? Ou ela foi desleal, não é que ela foi infiel, né? Mas mesmo nesses casos, a gente achar que todas as pessoas do mundo vão nos trair, né? É um equívoco também, que tem a fazer muito mais mal para a gente do que para outra pessoa, né? Quando você tenta se proteger desse modo, o que acontece é que você não se abre para a possibilidade de viver coisas que são importantíssimas de se viver na vida, como, por exemplo, de se surpreender com o fato de estar numa relação onde alguém que você ama faz algo que te faz muito bem, que não estava no script, mas que você se abriu para aquilo, né? É o caso, por exemplo, de pessoas que você não consegue fazer uma surpresa para ela, né? Ela quer ter o controle de tudo, né? Você vai fazer uma surpresa, a surpresa sai até, né, de uma forma como você planejou, mas a pessoa não consegue nem se alegrar com a surpresa, né? Então ela Sim. perde, não é só a parte ruim, né, que é o objetivo inicial, mas ela perde também toda a parte boa. Então
nesse aspecto, é parecido com o sofrimento. O sofrimento é a dor psíquica. Assim como a dor física, o sofrimento ele tem uma importância na nossa vida. De novo, não é que ele é bom porque é gostoso. Assim como a dor física também não é gostosa, mas é muito importante. Qual é a importância da dor física, Luiz? Para que serve? Eu sei que acho que para você saber que o seu corpo está sofrendo uma agressão, né? Eu sei que aquelas pessoas que têm aquela condição que não sente dor costumam nem viver muito, né? Isso, é isso, é isso. Então, o que acontece? É a mesma coisa com o sofrimento, né? A dor física, ela serve porque se você não sente dor, você não ia cuidar direito dos seus dedos, por exemplo, da sua mão. Sim. Você ia perdendo pelo caminho coisas importantes para você, para o seu corpo. Em última instância, você ia perder a própria vida, porque você não ia sentir dor até nos órgãos, ou ia sangrar de um jeito que ia, né, acabar o sangue e você ia morrer, né? Sim. Então, a dor, ela serve para nos mostrar o que é importante da gente cuidar, para a gente não perder. Da mesma forma, o sofrimento. Então, muitas pessoas têm essa ideia de que não sofrer é a melhor coisa que a gente pode ter na vida. Mas não é verdade, porque o sofrimento é aquilo que mostra para a gente o que é importante a gente cuidar, para não perder. Porque se a gente não cuida, a gente começa a perder tudo o que é mais importante na nossa vida e, novamente, a nossa vida vai ficando cada vez mais vazia. Mas Ronaldo, eu amo aquela pessoa e aquela pessoa não quer conviver comigo, ela não quer mais namorar comigo, casar comigo, ela quer separação. Então, como que eu faço, né? Tipo, bom, você não tem o que fazer, se o outro não quer, né? Mas o que acontece ali? Você vai sofrer intensamente e esse sofrimento vai te mostrar do que é importante para você na vida, que não tem a ver necessariamente com aquela pessoa, mas tem a ver com aquela relação, tem a ver com o que você esperava da vida ou conseguia viver da vida com aquela pessoa e o quanto que você pode construir isso com outra. Não, mas eu não vou amar mais ninguém na vida. Bom, então você está justamente querendo se proteger do sofrimento e impedindo uma coisa que é fundamental para a saúde mental, que é a capacidade de amar. Porque quando a gente perde a capacidade de amar, a gente adoece. O Freud diz, né, em linhas gerais, né, parafraseando, não é exatamente assim, em linhas gerais, nós adoecemos por amor. Mas também é verdade que, em última instância, é necessário amar para não adoecer. Porque quem não ama, a vida se torna tão vazia, ela deprime, não faz mais sentido. Não faz sentido. Como abrir mão de todas as coisas ruins, em última instância acaba sendo abrir mão da própria vida, né? Sim. Então, o sofrimento, assim como no sofrimento, o que a gente tem que aprender a fazer é cuidar do sofrimento, porque o sofrimento está ali para ser cuidado. Então, a nossa dor, ela não está ali para ser anestesiada simplesmente. Tudo bem, às vezes a gente precisa de anestesia para aguentar, porque senão a gente também morre, né, de dor. Assim como o sofrimento, às vezes a gente precisa de anestesia, né? Mas ele está ali não para ser anestesiado ou negligenciado, ele está ali para ser cuidado, para a gente entender por que nos doeu tanto, o que ali é importante de ser cuidado. E só assim a gente pode construir uma vida feliz. Ronaldo, e eu não sei se você tem essa impressão, mas eu já ouvi também de profissionais mais velhos, de outras gerações, e eu tenho um pouco essa impressão, assim, de que parece que a sociedade vem lidando pior com frustrações. Eu não sei a partir de que momento isso passou a acontecer, mas tenho essa impressão, ouvi essa mesma impressão de outros profissionais, né? Às vezes até de um jeito anedótico, sabe? Pessoas mais velhas falando que a geração atual é mais fraca, entre aspas, ou coisas assim, sabe? Que dão um pouco a entender seguir esse caminho de não querer sofrer, né? Você percebe isso, né? Você concorda em alguma medida e consegue imaginar por quê? Porque eu acho importante, para um cuidado individual, saber um pouco, né? Essa esfera social um pouco mais ampla, né? Um contexto em que a pessoa vive, talvez ajude
a compreender e lidar melhor com isso, né? Aham. Ó, trazendo para algumas situações, eu concordo, eu acho que isso tem acontecido, tá? De modo geral, e por isso falar de frustração é tão importante. Trazendo para algumas situações específicas, né? A gente tem que pais que são bastante ausentes na relação com os filhos tendem a satisfazer as vontades deles muito mais do que pais que são presentes, né? Isso é estatístico, assim. Então, o filho Parece contraditório, mas dá para entender bem, né? Como como se então, dá. até por uma coisa de culpa, né? Assim, tipo, Uhum. eu não fico o tempo todo com vocês são órfãos de pais vivos, né? Então, toma, tudo que você quer eu compro, eu te dou e tal. E negocia muito pouco com esses filhos, né? Quando eu digo negocia, não é que, tipo, a criança é o rei da casa. Não, mas numa relação de respeito com essa criança, né? Do tipo, olha, não dá para ter tudo, né, filho? Vamos lá. E isso não quer dizer que o papai e a mamãe não te amam, né? Nesse sentido de negociação. Isso se perde de vista, né? Então, acaba sendo uma coisa constante de crianças fazerem a birra mesmo, né? A birra para conseguir o que elas querem, de chorar até o momento que consegue. Ou a gente tem alguns casos, inclusive, né, de adolescentes onde o sofrimento entra num grau em que eles começam realmente a ter ideações suicidas, e isso vira um jeito de manipular os pais, né, para ter tudo que eles querem. Então, o próprio adoecimento que às vezes pode ter, ou de uma depressão, ou de crise de ansiedade, vira também ali uma artimanha de manipulação, né? E nesses casos se torna extremamente difícil você colocar limite, né? Para os Sim. pais, até que ponto, né? Poxa, se meu filho comete suicídio, qual é o peso que fica para esses pais, né? E uma coisa incompreensível, né? Porque ele tinha tudo, né? Entre Pois aspas, né? dei tudo, né? É. Só que aí volta aquilo que eu estava dizendo, né? Sobre o amor. Porque quando você dá tudo, né? Qual é o valor do amor, né? O amor incondicional, que é assim, não importa se você é uma pessoa bacana comigo, eu vou te amar para o resto da vida, né? Tem muito essa ideia, assim, muita gente tem. Sim. Então, você pode até ser desrespeitoso comigo, que eu vou continuar te amando, né? Uhum. A pergunta que a gente tem que fazer é qual é o valor desse amor? Porque se você não precisa fazer nada para ter de mim o meu amor, ele não vale nada, na verdade. Ou Não tem seja, troca nenhuma acontecendo, né? então, o amor incondicional, esse aí, que às vezes todo mundo fala que é muito bonito, não é. Muitas vezes, e a gente vê isso na clínica, no consultório, ele está muito mais orientado por uma culpa do que por amor. E isso o outro sente, né? Então, Uhum. é como se eu não tivesse amor de fato, né? Porque uma pessoa que me faz mal, eu não consigo amar para sempre, né? Desse Uhum. jeito, de sempre servir, de sempre, de não colocar nenhum tipo de limite, né? O amor, até para que meu amor tenha valor, eu preciso que o outro entenda que ele tem que pagar por isso. Não em dinheiro, Sim, mas em claro. respeito, numa troca que seja também nutritiva para mim, importante para mim, né? Se não tem isso, não vale nada. E em todas as relações onde a gente vê esse tipo de situação, é isso que acontece. A pessoa não confia no amor do outro, por mais que Uhum. tenha esse amor incondicional, né? Então, a partir disso, as coisas, né, do mundo é que acabam sendo mais importantes, porque fica deslocado, né? Então, fica deslocado que o objetivo é conseguir, independente se você fez por onde, independente se Uhum. você realmente deu a sua parte, né? Se você agiu com a sua parcela de responsabilidade para aquela relação funcionar. Me parece que esse mecanismo ele deve ser muito bem olhado pela população para ver se você não está reproduzindo isso dentro da sua casa ou
com as pessoas que você ama, com seus amigos, com a sua família, porque, de modo geral, é isso que faz com que as pessoas sejam menos importantes que as coisas. No momento em que as coisas passam a ser mais importantes do que as pessoas, a gente perdeu a mão já do negócio, né? Então, passa-se a amar as coisas e usar as pessoas. Então, é algo importantíssimo de ser cuidado nesse aspecto. E aí, Ronaldo, você acha, como você comentou no início, né, da resposta, aquele mecanismo de pais, talvez uma maior existência de pais, por causa da sociedade, como a sociedade foi evoluindo, né, sociedade moderna, pais mais ausentes, então talvez tenham promovido mais, assim, uma geração que teve dificuldades em criar essa musculatura, e aí hoje, né, são pessoas adultas, então a gente vê mais, talvez, essa dificuldade de lidar com frustrações? E uma coisa que vem sendo discutida muito é essa dimensão do cuidado, né? Porque ser pai e ser mãe, né? Principalmente para os pais, né? Até pouco tempo atrás, ser pai era ser provedor e protetor da família, né? E hoje, acho que está muito em voga uma discussão do cuidado, que ser pai e mãe é cuidar, né? Antes ficava só para a mulher essa função. O que é cuidar? É trocar a fralda, é dar comida, é brincar, né? É conversar com a criança, é ensinar, né? É esse cuidado cotidiano, né? Desde do mais concreto para que ela sobreviva, né? Mas também esse outro do cuidado emocional, do cuidado psíquico, né? De ensinar o que pode, o que não pode, né? E assim por diante. E quando os pais eles não fazem a parte do cuidado, tende a haver esse movimento de suprir por um outro caminho, né? E que o mais importante não é mais o cuidado, mas é a satisfação dos desejos, né, do outro. Então, há um deslocamento importante. E isso, para pais, né, é muito importante se prestar atenção. Que um pai, uma mãe, eles não precisam dar tudo para o filho, mas eles precisam cuidar desse filho, nesse sentido amplo do cuidado. Eles cuidando, essa criança vai entender que amor é cuidado e não satisfação do desejo. Perfeito, perfeito. Ronaldo, a gente está finalizando aqui. Eu sempre deixo um espaço para, caso, né, não tenha feito uma pergunta que permitiu que você dissesse alguma coisa que você acha muito importante ou uma mensagem final, né? O que você gostaria de destacar aqui para finalizar a nossa conversa? Eu acho que a gente abordou, sim, passamos por todos os pontos importantes, só reforçando, né, que frustrar é importante, sim, para a saúde mental, né? Porque dessa forma a gente cria pessoas que sabem lidar com a frustração. Isso vai ser importante para a gente também, quando a gente está se relacionando com elas, né? Seja em qualquer tipo de relação. E é importante para a nossa saúde mental também, né? Quando eu digo não, eu estou dizendo do meu limite, né? Até onde eu consigo, até onde para mim tá bom. E isso é fundamental para que eu tenha paz na minha vida também, né? Para que Sim. eu possa ser eu, né? Para que eu não me desconfigure numa relação com o outro. Então, ela é importante para a saúde mental não só do outro, mas para nossa também, né? Então, quando eu digo, olha, assim não tá bom para mim, e pode ser feito de uma forma cuidadosa, pode ser feito de uma forma gentil, né? Olha, desse modo vai ficar muito ruim. Então, eu prefiro não. Sim. Isso vai ser importantíssimo até mesmo para gente dizer não. Né? Não só a gente aceitar o não de fora, mas também a gente saber dizer esse não na vida. Para mim foi praticamente uma sessão sua de psicoterapia, tanta explicação que eu acho que traz realmente muito benefício, assim, né? E de um jeito muito simples para as pessoas pensarem em coisas que ajudam muito na vida, né? Fico muito impressionado como em pouco tempo a gente pode ter uns insights assim, né?
Muito obrigado por ter participado, Ronaldo. Lembrando que, né, você tem um canal no YouTube que é o Conversa Psi. Isso. Quem gostou, pra mim, realmente pareceu uma explicação muito que se tem em sessão de psicoterapia mesmo. Então você pode ter muito mais disso no canal. Se inscrevam lá, né, no YouTube. Sempre é importante. Eu reforço bastante todo mundo que fala a sério sobre saúde mental, eu quero que cresça, né, pra gente conseguir tornar esse tema aí mais importante. Obrigadão, viu, Ronaldo? Que bacana, Luiz. Eu que agradeço, foi um prazer mesmo. Acho que a sua condução, inclusive, favoreceu que a gente pudesse tocar nesses pontos de uma forma bem bacana mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Ronaldo. Foi ótimo. Pessoal, obrigado por terem ouvido mais esse Entre Mentes. Eu queria lembrar, não sei se todo mundo sabe, porque eu, na verdade, não lembro se eu já falei aqui, a gente está subindo os episódios do Entre Mentes também no YouTube, né? Muita gente ouve áudio pelo YouTube, então a gente começou a subir lá. Lá tá bastante atrasado em relação aqui, né? O último que a gente subiu foi o sobre ciclotimia, que é o episódio 10, sendo que aqui a gente já tá na casa dos 40, né? Mas, de repente, se a pessoa prefere aquela plataforma, né? Queria avisar que tem lá também. E por lá tem vindo mais comentários, né, do que nas outras redes. Então eu vou aproveitar para pegar algumas coisas de lá para ler aqui. Às vezes tem sugestões ou às vezes até coisas que interessam a outras pessoas, né? Nesse da ciclotimia, por exemplo, a Bárbara Borba 1 pediu para atualizar o podcast no Spotify. Eu acho que é porque janeiro a gente não posta, né? É umas férias aqui da equipe, então a gente ficou sem, mas a gente continua atualizando, né? Espero que você tenha voltado e esteja ouvindo a gente aí no Spotify. A Francisca Vasconcelos falou que ela tem um filho com ciclotimia, né? Qual a melhor forma de tratar? A ciclotimia, a gente ouve na entrevista, né? Eu convido vocês a ouvirem, porque o que eu tô falando aqui é só o que eu aprendi pesquisando, né? Para fazer os episódios. Mas a ciclotimia, como ela é entendida como um transtorno bipolar mais ameno, em geral ela não precisa de medicamento. Então, né, a psicoterapia é a forma mais indicada e com o acompanhamento do psicoterapeuta, talvez ele identifique outras coisas que aí exijam, talvez, a visita a um psiquiatra, né, e ele recomende alguma outra coisa. Mas é sempre legal fazer a psicoterapia. A Tamires Azevedo falou que a psiquiatra dela tá fechando o diagnóstico de ciclotimia depois de 3 anos de tratamento, né? Isso é uma coisa que acontece bastante, pelo que eu vi. A ciclotimia, por ser uma coisa muito leve, às vezes ela é encarada como a pessoa é assim mesmo, né? E aí não se coloca como uma condição que talvez pudesse ter uma assistência e melhorar a vida da pessoa, né? Pode demorar muito mesmo, mas vale muito a pena seguir alguma recomendação que venha depois de ter esse diagnóstico. Como eu falei aqui, né, o intuito principal do podcast é desmistificar. Então, precisar de tratamento, seja ele qual for, não é algo do qual a gente deve fugir, né? A gente pode melhorar muito a nossa qualidade de vida fazendo um tratamento, muito mais do que tentando escapar disso, achar que não, que isso é coisa para pessoas que são loucas e não pra gente, né? Precisamos parar com isso. O Matheus Assola Fernandes falou: faz um entremente sobre transtorno de personalidade antissocial, doença que causa muita confusão entre os leigos e traz consigo muito preconceito. Tá anotado aqui, Matheus, esse a gente não fez ainda e eu conheço muito pouco, né? Mas vou pesquisar pra gente fazer sim e atender. Quanto mais vocês sugerirem, melhor que a gente consegue fazer o que vocês querem. E a Valquíria Cruz colocou: então distimia é o estado de mania, ciclotimia é euforia? Na verdade não, Valquíria. Distimia é um transtorno que é como se fosse uma depressão mais amena, e a ciclotimia é um transtorno bipolar mais ameno. Isso grosso modo, né? Então a distimia não é o estado de mania, seria uma coisa mais puxada para o polo negativo, né? Mais puxado para uma depressão mais leve. E a ciclotimia é euforia, mas é também um ciclo com períodos mais para baixo também, né? Para depressão. É isso, pessoal. Convido vocês a ouvirem lá. Quem preferir ouvir pelo YouTube, a única coisa o único problema é esse, né? Lá tá mais atrasado do que aqui, mas uma vez por semana tá sendo colocado lá para justamente a gente uma hora alcançar. Aqui é um por mês, né? No podcast. E no YouTube é uma vez por semana. Uma hora os dois vão ficar equiparados. Obrigado, gente. Até o próximo. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.